mais uma vez nesta casa, louvando o nome do nosso Deus. Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. É sempre uma alegria quando podemos estar aqui com os irmãos, louvando a Deus. Agradecer ao nosso amigo, pastor Walter Guedes, que sempre que pode nos faz o convite para estarmos aqui, esta amada igreja. Deus continue abençoando a vida de vocês. Na sexta passada nós viemos, demos uma parte daquela palavra, e hoje nós iremos não fazer uma continuação dela, mas do mesmo jeito abordar outro texto para que venhamos aprender em Cristo Jesus o que Ele quer falar conosco. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Depois que eu vi o profeta Elias, me deu até meio medo de pregar hoje. Elias é uma bênção, irmãos. Elias é o príncipe dos pregadores. Antes que muitos viessem a surgir, o Elias já estava aí na caminhada, profetizando, pregando. É um amigo, é um homem de Deus, ao qual temos muito carinho, muito apreço. Deus continue abençoando a sua vida. Colossenses capítulo 2, versículo 3, ou melhor, versículo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes do Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos neles, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Versículo 15: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Tome o seu assento hoje nesta noite, glorificando o nome do nosso Deus, que está presente aqui neste lugar e continuará falando através da sua palavra. Meus irmãos, permita-me, por favor, deixar algo para a sua meditação. Serei bem breve no que eu vou dizer, mas para que você entenda o que Deus quer ministrar ao seu coração através desta palavra. Eu sempre vou dizer isso, e eu gosto de repetir isso e deixar em claro que não é nada que vem de nós,
é simplesmente a misericórdia de Deus combinada com a iluminação do nosso amigo Espírito Santo, que nos dá esta oportunidade, esta dádiva. Então, sempre quando eu me dirijo à igreja do Senhor, eu costumo dizer que nós estamos fazendo o papel de garçom, porque o garçom, ele não escolhe o prato que irá servir, o prato já vem pronto, e a função dele é servir para quem vai se alimentar. Então, como um garçom que serve, eu estou aqui servindo a igreja de Cristo, e não fui eu que preparei o prato só foi me dado na mão, para que você venha se alimentar hoje, nesta noite. Então, quando nós falamos que estamos com o serviço de garçom, eu estou com o serviço de lhe apresentar a palavra de Deus, e é dela que você vai se alimentar hoje, nesta noite. Meus irmãos, a epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses é uma carta paulina muito interessante, e nós sabemos a dificuldade que nós temos de entender um pouco do que Paulo escreve. Você percebeu? Nós lemos aí 13 versículos numa linguagem muito rebuscada, numa linguagem que não é a nossa linguagem usual. Passando pela tradução do original, essa tradução que foi lida é Almeida Revista e Corrigida, entendendo que na tradução de João Ferreira de Almeida, a linguagem naquela época oriunda do latim era muito rebuscada, e por isso passara por algumas modificações. É por isso que é sempre bom, quando estudarmos um texto bíblico, temos mais de uma tradução da Bíblia. Eu particularmente gosto muito da NAA, eu gosto muito da NVI, da NTLH, que nos dá um texto um pouco mais facilitado para que possamos entender. Mas quando olhamos para a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, o que nós compreendemos já de seu início é que o apóstolo Paulo ele está preso em Roma no ano 61 a 63 depois de Cristo, e ele decide escrever esta carta porque soube que na cidade de Colosso, Epáfras, que tem sido um grande evangelista, acabara de apresentar a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho foi muito bem recepcionada. E é por isso que Paulo começa no capítulo 1, falando da sua saudação e dizendo: eu tenho sabido da forma em que vocês receberam a palavra do Evangelho, que entre vós vai frutificando. Ora, o apóstolo Paulo, ele não poderia visitar todos os trabalhos que eram abertos, e por isso ele utilizava-se de cartas para dar algumas admoestações, para dar alguns direcionamentos para algum trabalho que tinha sido aberto através da palavra do Evangelho de Cristo. E quando olhamos detalhadamente para a carta aos Colossenses, nós vemos Paulo apresentando a sua realidade, dizendo que está preso. Paulo, apóstolo de Cristo, que está preso, vos escreve esta carta, porque Paulo entendia que se ele não podia visitar, de alguma maneira, ele tinha que enviar alguma orientação. Mas além da orientação que ele envia, ele vai dizer: Paulo, prisioneiro, orando sempre por vós, para que vocês sejam visitados com toda a inteligência espiritual no homem interior. A primeira coisa que Paulo revela através dos escritos é: o que eu não posso resolver com a minha ida, eu tenho o recurso necessário para que alguma coisa se estabeleça. Porque Paulo está dizendo: a guerra deste povo não é só na sociedade, a guerra deste povo é espiritual. E Paulo está dizendo: os problemas espirituais eu não resolvo escrevendo, eu resolvo orando. Os problemas espirituais, já que eu não posso estar lá para ser uma mão de suporte, o meu joelho é o suporte para quem precisa. O meu joelho é uma mão que levanta alguém. E é por isso que Paulo está dizendo: eu estou nas minhas prisões, mas a dor que eu sinto não me impede de ser reforço espiritual para a vida de alguém. Porque Paulo entendia que para um povo novo
povo está de pé, um povo mais experiente precisava estar de joelhos. Para um povo nascido na fé recentemente estar de pé, um povo maduro precisava estar de joelhos. Então Paulo estava dizendo, para que eles sejam visitados com poder, eu não vou lá, mas eu oro aqui. Eu não vou lá, mas eu clamo aqui. Não posso estar lá, mas eu sei que o meu clamor tem a capacidade de mudar o ambiente espiritual daquela localidade. É por isso que você às vezes está aqui, mas eu acredito que a tua oração ainda muda o ambiente espiritual que cerceia a tua casa, que está em volta da tua família, porque nós cremos e sabemos que a oração é o dispositivo para dizer: entra aonde eu não entro, faz o que eu não faço, visita os ambientes em que eu não tenho a capacidade de visitar. A oração que em Atos 12 entra dentro da prisão, coloca Pedro de pé, tira as algemas de Pedro e o anjo fala: veste as tuas alpacas. Ele pensa ter uma visão, ele fala: certamente eu estou tendo uma visão. E na minha conjectura, se o anjo pudesse responder, ele responderia: não é visão não, é oração da igreja, porque tem uma igreja orando e é por isso que tem as cadeias do teu corpo sendo quebradas. Tem uma igreja orando e é por isso que eu vim te buscar. E eu brinco que foi nessa passagem que nasceu o portão automático, porque o anjo não tinha chave na mão, mas o cadeado cai no chão. A oração da igreja é o portão automático que abre para a saída de alguém. E eu quero acreditar que enquanto a igreja ora, o sobrenatural de Deus se estabelece. Enquanto a igreja pede, enquanto a igreja clama, o sobrenatural de Deus se estabelece. Pedro chega na casa de João Marcos e quando ele bate na porta, a jovem Rode, ela ouve, fala, é a voz de Pedro. Ela volta, o povo está ainda de joelho. Percebeu? O povo não tinha nem terminado de orar. Pedro já estava liberto, já estava solto, passou pelo portão, já voltou para o lugar de oração. Aí eu estava em casa dele e me disse: pô, fala para o meu povo, não dá para nascer veículo mais veloz do que a oração da igreja. Não existe veículo mais veloz do que a oração da igreja. Um avião comercial atinge 900 km por hora, o supersônico atinge até 1800 e quebra a barreira de som, mas a oração da igreja em algumas horas invade o terceiro céu, cai nas salvas dos santos e começa a fazer o céu andar numa velocidade. Não existe veículo mais potente e veloz do que a oração da igreja. A gente está orando aqui e Deus já visitou a tua casa. A gente está pedindo aqui e Deus movimentou alguma coisa na tua família por causa da tua oração. E é o que Paulo está dizendo: eu não posso estar aí, queria estar com vocês, queria estar festejando com vocês, sentir essa presença, mas se eu não posso, eu ofereço a minha oração. Por quê? Porque eu sei da palavra que vocês receberam, e esta palavra tem capacidade de frutificar. Paulo está dizendo: eu sei da forma em que vocês abraçaram a mensagem do Evangelho, mesmo com as dificuldades que cerceiam a cidade de Colosso. Eu sei da forma em que vocês compreenderam aquilo que Epáfras está passando com amor. E é por isso que Paulo, ele começa a falar da excelência da pessoa e da obra de Cristo, porque Paulo, ele quer apresentar aos colossos aqui a figura de Cristo como a supremacia da igreja, a figura de Cristo como o cabeça de todas as coisas. Ele sempre vai falar sobre a plenitude de Cristo, a forma em que Cristo se estabelece como cabeça da igreja, como maioral da igreja. Por quê? Porque Paulo sabia o que estava cerceando a cidade de Colosso. É por isso que ele escreve no capítulo 2 sobre alguns dos seus interesses e falando da plenitude da vida em Cristo. Paulo começa a endereçar esta carta para este povo, dizendo: olha, eu digo isso a vocês para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Paulo está dizendo: tem uma galera boa em Colosso, e essa galera não é leiga, essa galera estudou para poder falar o que está falando.
Essa galera aprendeu a arte de dominar alguém através da palavra. Mas eu oro para que vocês sejam visitados com inteligência no homem interior e espiritual. Por que a oração de Paulo é diferente, igual ele fez em Efésios? Eu explico para você. Existem dois ataques. O ataque em Efésio é por causa da prostituição. Efésio é a metrópole da deusa Diana de Ártemis, que era a deusa da sexualidade. E por isso era normal em Éfeso ver atos sexuais acontecendo em praça pública. E Paulo entende que aquilo poderia ser algo que veio para enfraquecer o crescimento da igreja. Aí Paulo escreve: eu, Paulo, por esta causa, me coloco de joelhos para que vocês sejam visitados com o poder que vem do alto. Quando Paulo ele vai orar pelos colossenses, ele fala: eu, Paulo, oro para que vocês sejam visitados com poder e inteligência no homem interior. O que Paulo está dizendo é que a igreja precisa andar em equilíbrio. A igreja tem que ter conhecimento daquilo que fala. A igreja tem que ler para saber aquilo que está falando. Olha aí. Mas no contraponto, o meu conhecimento não pode me impedir de ter poder. Por quê? Porque conhecimento é para eu ter a capacidade de repassar, e poder é para ter a capacidade de entrar num ambiente e começar a reconhecer aquilo que quer impedir da palavra ser repassada para quem está no ambiente. É por isso que no nosso dia de hoje a gente vê pessoas cheias do conhecimento de Deus. Você fala, o camarada, ele sabe a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ele fala todo o versículo que tiver, mas falava um demoniado na frente dele, ele se treme todo, não sabe o que fazer, olha para um lado, olha para o outro, pede ajuda. E no contraponto, tem gente que tem poder. A pessoa espirra poder de manhã, a pessoa vai falando em mistério durante o dia para o trabalho, mas acaba não detendo conhecimento. E por isso, se alguém no trabalho lhe faz uma pergunta da Bíblia que um adolescente saberia, esta pessoa começa a gaguejar e dizer: agora eu não posso te explicar, porque meu negócio é poder, meu negócio não é conhecimento, meu negócio é poder. É por isso que a igreja ela precisa ter um equilíbrio. A igreja precisa ser uma igreja cheia de conhecimento, mas também precisa ser uma igreja cheia de poder. Você lembra daqueles dois? Foram expulsar o demônio. Você pensa que aqueles jovens eram leigos? Eles estudavam na melhor escola rabínica da época, eles tinham o conhecimento que tinham, mas quando chegaram com o demônio, ele falou: eu te expulso em nome de Paulo, eu te expulso em nome de Jesus. O demônio falou: peraí, Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, vocês eu não sei quem são. Dá uma surra naqueles dois jovens, deixam eles pelados em praça pública e eles começam a ser envergonhados, porque não adianta eu debruçar no conhecimento e não ter poder no mundo espiritual. Não adianta eu saber o que eu estou lendo e não ter poder para ser uma voz profética, para ser uma ordenança no mundo espiritual. Somente conhecer não faz Satanás ter medo de mim, somente conhecer não faz Satanás me reconhecer, mas quando eu conheço e tenho o poder que vem do alto, é-me dado autoridade para dizer: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Aleluia. Paulo está dizendo: eu não quero que vocês não tenham poder, vocês têm que ter poder, mas a luta de vocês é mais difícil que do povo de Éfeso. Em Éfeso o negócio é muito espiritual, só que em Colosso é doutrinário e filosófico. Existiam 4 frentes que habitavam em Colosso. Existiam os judeus legalistas, existiam aqueles adeptos da mitologia grega, existiam os agnósticos. Este povo comandava a geopolítica de Colosso. E por isso um evangelho brotando no meio de um espaço de tanta dificuldade, Paulo começa a ficar preocupado.
Por quê? Porque eles estão recebendo a palavra agora, são novos na fé, mas já tem tanta pressão do lado, já tem tanta pressão apertando, já tem tanta pressão oprimindo. Aí Paulo, não, eu vou ter que mandar Epáfras um negócio diferente para vocês, porque eu vou escrever aqui, e vocês vão ter que saber quem é Jesus, o que ele faz, o tamanho que ele tem, e o poder que ele tem, para que vocês não se percam nos costumes. Qual é o problema dos judeus legalistas? Ele fala, não, a gente tem que adorar a Deus, mas a gente só pode adorar se estiver circuncidado. Se tu não passou pela circuncisão, de nada tem feito. Aí vem Paulo escrevendo, dizendo, a nossa circuncisão não foi na carne, a nossa circuncisão foi na alma. Quando Cristo na cruz do Calvário circuncidou a nossa alma, e por isso nós estamos livres, nós estamos adeptos para receber a palavra do Evangelho. Os judeus exigiam a circuncisão na carne. Só que Paulo fala, a gente não pode se perder no costume. A gente não pode se perder dentre os legalistas que falam, beba isso, fala aquilo, entre nisso. Aí Paulo fala, não, a nossa circuncisão foi no Espírito, e ela é mais fidedigna do que a circuncisão na carne. Por quê? Porque foi através da carne dele que a impureza da nossa foi retirada, para que possamos andar num caminho novo e viver a novidade através da palavra do Evangelho. E é por isso que Paulo ele precisa escrever esta carta de 4 capítulos para endereçar este povo, para dizer, olha, vocês precisam me ouvir, vocês têm que entender o que eu estou falando com vocês. Paulo ele começa a pregar e ministrar de que Jesus ele está acima de qualquer principado, Jesus está acima de qualquer potestade. Por quê? Porque dentro do que se sabia em Colosso, existia um grupo religioso que colocava os anjos acima da figura de Cristo. E eles falavam, não, Cristo foi um cara bacana, só que a gente presta culto a anjos, nós adoramos a anjos. E eu tenho uma preocupação, porque eu acabo olhando para algumas coisas que acontecem em algumas igrejas, em alguns lugares que a gente passa. Eu ouço o nome de Gabriel, de Rafael, de Miguel, mas até o final do culto não se fala o nome de Jesus. E Paulo está pregando contra o culto de anjos desde aqui. Ele está dizendo, não tem principado que venha estar acima dele, não tem principado que venha estar equiparado aonde ele está. Ele é maior do que potestades, ele é maior do que anjos, ele é maior de qualquer outra divindade. Jesus é o cabeça da igreja. E não vem distorcer dizendo que eu não acredito que a gente vê anjo, que a gente é crente, e crente tem visão, crente vê anjo passeando, crente vê anjo, mas eu me preocupo quando os anjos acabam tomando um lugar que é de Cristo. Eu me preocupo quando às vezes vou ministrar em algumas igrejas e eu ouço o nome de Gabriel 15 vezes e o nome de Jesus é só na bênção apostólica. O que Paulo está dizendo? O anjo é bom, mas se vier um anjo do céu e falar tudo aquilo que eu estou falando de maneira diferente, que ele seja anátema, que ele seja maldito, porque a palavra é uma só, e esta palavra ele me endereçou para falar para vocês. Então isso é muito interessante, porque Paulo está dizendo, eu me preocupo com vocês, porque o mais perigoso não é aquilo que está escancarado, o mais perigoso é aquilo que se parece, mas não é. O mais perigoso não é aquilo que todo mundo sabe que é errado. O mais perigoso é aquilo que me cria uma dúvida. E eu falo, será que é errado ou será que é certo? É isso que Paulo está dizendo. Esse povo ele tem um discurso parecido. Só que eu vou ensinar um segredo para vocês saberem se o discurso é válido ou não. Não se guiem por falsas doutrinas que falam dos rudimentos do mundo, mas em nenhum momento falam de Cristo. O que Paulo está me ensinando? Se não tem Cristo no início, se não tem Cristo no meio
E se não tem Cristo, no final não é aprendizagem teológica, é doutrinação filosófica e doutrinária. Serve para enriquecimento do saber, mas nunca para o enriquecimento da alma e a vivificação do Espírito. Paulo está dizendo: quer saber se uma pregação tem Jesus? Ela começa falando de Jesus no início, ela começa falando de Jesus no meio e ela termina falando de Jesus. Quer saber se um assunto ele rege a palavra que é pregada dentro desta Bíblia? Eu começo em Jesus, no meio eu passo por Jesus e no final eu termino em Jesus. O que passar disso é doutrinação filosófica. Foi Paulo que disse. Por quê? Porque as abordagens daquela época eram diferentes. Ele não colocava Jesus lá embaixo. Ele fala: não, Jesus é bacana, mas ele foi só mais um que passou. Foi um profeta que passou entre nós. Eu me preocupo quando algumas pessoas falam que Jesus foi só mais um homem importante que passou na história da terra. Foi só mais um homem que passou pela terra. Eu me preocupo quando alguém tem a capacidade de dizer que Jesus foi só mais um que teve qualidades, que foi um homem que impactou a história. Jesus foi o Cordeiro vivo que desceu do céu, verteu sangue na cruz do Calvário, nos deu um novo acesso. Como é que eu posso colocar Jesus na galeria de mais um? Como é que eu posso colocar Jesus na galeria de homem importante? Jesus, sem dúvida, foi o Deus encarnado e, sem dúvida, a figura mais esplendorosa que passou pela face da terra, vertendo o seu sangue na cruz do Calvário para que me pudesse dar uma nova chance e uma nova vida. Assim como vocês receberam Cristo Jesus, continuem edificados nele, enraizados nele. Por quê? Porque o problema não é receber, mas o problema é receber e criar ramificação naquilo que eu recebi. É por isso que tempo de estrada não significa edificação. Às vezes o vento bate e vai levando um pouco por aí. Só que quem se edifica na palavra que recebeu é como a palmeira: o vento bate e ele permanece. A crise bate, mas ele permanece, porque ele sabe que a igreja não se modifica com as crises externas e externas. A igreja, ela é a única, desde a cruz do Calvário, que não modificou a sua forma. A gente ganha o perdido recebe uma nova chance, e daqui a pouco o perdido está entre nós, louvando porque um dia eu fui perdido também, e eu não me posso achar melhor do que aquele que se perdeu, porque um dia eu me perdi também. Mas a palavra, a mesma palavra pregada que me alcançou através da minha boca, alcança alguém. É por isso que Isaías disse, Pedro repetiu: seca-se a erva, murcha-se a flor, a carne é como a erva, a carne é como a flor, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre, é imutável, é a única que o tempo passa e ela não se desgasta pelo tempo. A palavra de Deus é a única e imutável. Aleluia. E Paulo, ele começa a falar diretamente com o povo em Colosso, para que eles pudessem ter a noção daquilo que eles estavam falando com esse povo, para que eles pudessem ter a noção daquilo em que Paulo está interessando para eles, da verdadeira vida em Cristo, da nova vida em Cristo. Então, quando ele fala andar neles, edificados neles, preparados nele, para que vocês venham crescer e venham ter ações de graças. E o que Paulo está pregando é isso. Vocês não precisam de rituais, assim como é o ritual da circuncisão, para alcançar a benevolência de Cristo. Por quê?
Porque o que se cria no meio do povo de Colosso era algo meio filosófico. E nós sabemos a filosofia grega, em que tem os seus deuses, e cada um representa alguma coisa. Tem Zeus, tem Hermes, Dionísio, e a gente sabe o que isso representava para o povo daquela época. E Paulo começa a pregar: vocês receberam uma palavra de vida, e vocês não podem viver essas coisas que foram direcionadas para vocês. É por isso que Paulo prega muito contra o ritual. E ele não fala do ritual do culto, ele fala do ritual que é alegórico. E uma coisa que me preocupa muito hoje em dia é a gama de cristãos movidos pela simpatia. E eu estava até dando esse estudo esses dias lá na nossa congregação. Eu falei: irmão, tem crente que é crente, mas ainda tem algumas manias que não fazem mais parte daquilo que Deus direcionou para ele. Já viu aquele crente que às vezes cai um pouquinho de sal amargo na comida, aí não pode jogar o sal fora, joga o sal para trás, porque jogando o sal para trás as coisas começam a dar certo. E é o que Paulo está pregando, dizendo: não é isso que move a gente, não é isso que nós acreditamos. Não é a pata de coelho atrás da porta que vai fazer com que a prosperidade alcance minha vida. Irmãos, eu já vi crente carregar semente de romã dentro da carteira, porque falava que Deus ia abençoar através da semente de romã. Eu já vi crente passar 7 vezes debaixo da mesa com um pouco de lentilha dentro da boca, para dizer que Deus ia abençoar o ano. Já vi crente para Copacabana pular 12 um dia, 7 um dia, para dizer: eu vou ter um ano próspero. Isso é simpatia, e crente não é movido pela simpatia, porque crente acredita que tudo aquilo que é para Deus me dar está na mão dele. Ele dá a hora que ele quiser, ele faz da hora que ele quiser, e o nome dele é glorificado do mesmo jeito. É isso que Paulo está dizendo. Você não pode deixar esses comportamentos mudarem a rotina de vocês. Vocês foram reavivados pela palavra. E a preocupação de Paulo é essa: eu preciso alertar esse povo, porque eles precisam ser inteligentes o suficiente. Eles precisam ter uma cabeça no lugar. Porque o ataque de hoje em dia, me permita dizer, é muito pior do que o ataque que os senhores tiveram alguns anos atrás. Sem dúvidas, a geração deste tempo, ela sofre um ataque muito pior de se ter, porque não é mais o ataque na carne, ainda existe, mas é o ataque filosófico e doutrinário, de empurrar a força na nossa garganta uma verdade que não condiz com a verdade da igreja. E a preocupação que Paulo tinha é a preocupação que atinge a nossa vida, porque o ataque escancarado é muito mais fácil de lidar. Só que o ataque suave, que é doutrinário, atinge a vida de um filho na escola, atinge a vida de um jovem na faculdade. E este jovem entra na faculdade crente, e ele termina a faculdade desviado por causa das doutrinações que cercearam. E é por isso que a oração de Paulo não é só poder, é inteligência espiritual. Não é só poder, mas é combate através de ter inteligência espiritual. Porque o que lutávamos anos atrás, eu coloco mais para os senhores, que eu sou um menino de 21 anos de idade, é um pouco diferente da luta que a gente tem hoje. Porque hoje as nossas crianças entram na escola e às vezes é ensinado que eu não tenho sexo ao nascer. Eu escolho aquilo que eu vou ser depois que eu nascer, depois que eu me identificar como alguma coisa. Só que a igreja nunca deixou de pregar que existe macho e fêmea, e o que passar disso é procedência maligna. E é por isso que as doutrinações e as filosofias, elas estão apertando a igreja, querem colocar a igreja dentro de um quadrado.
Mas é por isso que o apóstolo Paulo começa a dizer: eu já enxerguei a artimanha de Satanás, de vir com engodo, falando que é desse jeito, é dessa forma, mas é por isso que eu estou preso, acorrentado, mas eu estou orando: Pai, enche esse povo de inteligência espiritual, enche esse povo de discernimento que vem do alto, não deixe esse povo se guiar por uns cultos de anjo e pensar que este culto é para ti. Dê discernimento para este povo, para saber onde tu está e onde tu não está, aquilo que tu fala e aquilo que tu não fala. Discernimento. Glória a Deus. Porque, irmãos, sinceramente, a igreja lotada não me incomove mais, porque tem lugares que estão cheios, mas tu vê que Jesus não passou nem na esquina do lugar. É verdade. É por isso que nós estamos aqui alegres, que apesar de termos um bom número, a igreja não está lotada, mas nós estamos alegres, sentindo a presença de Deus, sabendo que é Ele que está falando conosco, por causa da palavra que nos é direcionada. Amém. E a importância da epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses é: vocês têm que aguentar, vocês têm que resistir. O ataque em Éfeso era escancarado, com vocês é doutrinário, é filosófico, mas ele escreve lá no capítulo 3: portanto, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou. A gente às vezes interpreta esse versículo errado e a gente pensa que suportar, que o apóstolo Paulo está dizendo, é tolerar, dizendo: eu tenho que tolerar aquele irmão, tem que aguentar aquele irmão. Só que esse suportar no original é de dar suporte, e aquele que dá suporte coloca no ombro. Este suportando-vos uns aos outros é: eu não tenho coisas parecidas com você. A gente às vezes não fala a mesma língua, mas a minha Bíblia me ensina que, se possível for, eu tenho que te carregar no colo, porque não pode ser pesado para mim aquele que senta na mesa e come do mesmo pão que eu. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: suportando-vos uns aos outros. Quem suporta não é que tolera a voz de alguém. Quem suporta carrega no ombro e fala: eu não posso gostar muito de você por algum motivo, mas eu tenho que te carregar no colo. Eu não posso me dar com você por algum motivo, mas eu tenho que te carregar na carcuda, se possível, porque o suporte é levar alguém nos ombros para chegar juntos e atravessar a linha de chegada que é o céu. Perdoando-vos uns aos outros. Já viu, gente? Essa nova gama de crentes tem dificuldade de perdoar. Meu Deus. Aí fala: não, me magoou demais, não perdoa não. Ah, me feriu. Aí Paulo diz: perdoando-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Você não merecia nem perdão. Jesus não tinha nada a ver com o problema de vocês. E ele não quis saber quem estava errado e quem estava certo. Ele abriu o braço na cruz do Calvário e entregou o Espírito ao Pai e falou: Pai, pode avisar para eles que o preço está pago. Eles não mereciam perdão, mas eles alcançaram o perdão através da cruz do Calvário. E eu, como é que eu não consigo perdoar alguém da minha família, alguém da minha casa, alguém do meu laço familiar, alguém da minha igreja? Como é que eu me acho na capacidade de não dar perdão a alguém? É difícil esse exercício, mas é a palavra de Deus. E Deus está dizendo: comece a treinar. Vire para alguém da sua... Tenham conhecimento, mas pelo amor de Deus, se entendam na hora de fazer um culto, se entendam na hora de servir. Por quê? Ele falou lá para Evódia e Síntique, em Coríntios: eu peço para que Evódia e Síntique sintam o mesmo no Senhor Jesus ao fazer a obra. Porque Evódia e Síntique eram duas mulheres que dirigiam os trabalhos em Coríntios, só que uma era de um jeito e a outra era de outro.
E aí começou a entrar no desacordo. Uma quer fazer de um jeito, outra quer fazer do outro. Acabava que não fazia nem de um jeito nem de outro. E a igreja de Corinto estava sofrendo por causa disso. Aí Paulo dá um puxão de orelha e fala: olha, você se ajunta e procura sentir a mesma coisa em Cristo Jesus. Porque não tem como fazer culto sentindo uma coisa, outra coisa, e nada vai para frente. É por isso que Paulo está dizendo: sejam cheios do poder, mas senta na mesa e se entendam para que vocês possam fazer um excelente serviço. E ele também termina olhando para Arquipo dizendo: ó, antes de terminar, eu ainda falo para Arquipo: use o ministério que Deus te deu. Arquipo se tornaria depois pastor em Colosso, em Corinto também, mas começou a enfraquecer, dizendo: eu não sei o que Deus tem comigo mesmo, não sei se Ele quer que eu pregue, não sei se Ele quer que eu cante, não sei se Ele quer que eu faça a obra. Aí Paulo escutou isso e falou: fala para Arquipo usar aquilo que Deus deu para ele, fala para Arquipo usar aquilo que Deus colocou na mão dele. E é o que Deus está falando para algumas pessoas aqui hoje nesta noite: utilize o ministério que Deus te deu. Se seja para cantar, abra a boca para cantar. Se seja para pregar, deixe ser usado para pregar. Deus quer te usar naquilo que Deus te deu para fazer. Glória a Deus. E Paulo, ele termina a epístola aos Colossos falando de alguns deveres domésticos, só que aqui eu não vou entrar, não vou me atentar, porque é interessante o pregador ele saber aquilo que lhe compete e aquilo que não lhe compete. Por quê? Porque a partir do capítulo 4 fala de casamento. Eu sou casado, irmão? Sim ou não? Bom, como é que eu vou falar de casamento se eu não sou casado? Vai falar do assunto entre pais e filhos. Eu sou pai, irmãos. Então como é que eu vou falar da vida entre pais e filhos? Então, é outro cuidado que o pregador tem que ter. Ele só fala daquilo que ele tem a capacidade de poder orientar alguém através da palavra que ele pregou. Então essa parte eu pulo, porque não adianta eu falar de casamento se eu não sou casado. Não adianta eu falar de trato entre pai e filhos se eu ainda não sou pai. Mas eu creio que quando eu casar, quando eu for pai, eu vou voltar nesse assunto para, junto com a igreja do Senhor, poder esclarecer algumas coisas. Então capítulo 4, ele passa pelos deveres domésticos, ele apresenta aproximadamente 12 colaboradores que estavam com eles naquela obra. Aí ele diz: de Onésimo, de Filemon, de Lucas, de Barnabé. O que Paulo está querendo dizer ao final é: por mais que a obra esteja andando bem, ninguém faz nada sozinho. Por mais que a obra esteja caminhando, ninguém faz nada sozinho. E eu quero deixar esta palavra para você. Por mais que a gente esteja fazendo aqui um culto, eu não prego sozinho, eu tenho que ter alguém para me ouvir. Você não recebe sozinho, tem que ter alguém para pregar. Então, o ensejo da palavra aos Colossenses é: tenham poder, tenham conhecimento, vivam em união, mas dê a mão uns aos outros, porque ninguém consegue fazer nada sozinho. Que possamos entender que o âmago desta palavra é estar arraigado em Cristo, estar edificado em Cristo, é saber que Ele me deu o poder para suportar e repreender as doutrinações filosóficas. Ele me deu a capacidade de ter conhecimento para saber da palavra que eu estou pregando, mas Ele me deu a ordem de suportar, carregar no colo com quem eu não tenho tanta intimidade, para dizer: a gente serve na mesma igreja, a gente come do mesmo pão, bebe do mesmo vinho e vamos morar no céu com Jesus. Você pode ficar com esta palavra. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.